Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ela o deixou porque ele era pobre, sem saber que ele se tornaria um milionário. Greenville, uma cidadezinha sonolenta aninhada no coração de Ohio, parecia congelada no tempo. Suas ruas de paralelepípedos, ladeadas por casas de tijolos vermelhos e jardins modestos, exalavam a tranquilidade de uma vida simples. Mas essa tranquilidade também era uma armadilha. Para muitos, os sonhos não cresciam ali, eles murchavam, esmagados pela rotina e pelo hábito. Neste cenário quase imóvel, Daniel Carter, 28, era uma anomalia. Todas as manhãs, antes que a cidade acordasse completamente, ele podia ser visto vestindo suas roupas de trabalho desgastadas, jeans desbotados, camisa de flanela e botas resistentes. Ele saía de seu pequeno apartamento no último andar de um prédio antigo com a tinta descascando, pronto para enfrentar o dia. Daniel era consertador de telhados, entregador de encomendas, ajudante de garagem, trabalhos manuais, muitas vezes ingratos e mal pagos. Mas ele os desempenhava com admirável seriedade e tenacidade. Ele não tinha um diploma de prestígio, um carro decente, nem casa própria, apenas um carro velho que roncava mais do que andava, e contas se acumulando na mesa da cozinha. Mas o que ninguém realmente via era a chama ardendo dentro dele, mais brilhante que a maioria das ambições reprimidas de Greenville. Uma determinação inabalável, um sonho claro, construir algo grandioso, algo que o tirasse das sombras. Todas as noites, após longos dias de trabalho, Daniel voltava para uma pequena garagem que alugava nos arredores da cidade, um espaço apertado e empoeirado. Mas para ele, um santuário. Lá sozinho, ele passava horas montando, codificando, soldando e testando um sistema de automação residencial revolucionário, um projeto que combinaria tecnologia e simplicidade para tornar as casas mais inteligentes e acessíveis. Suas mãos cansadas manipulavam as placas de circuito com meticulosa precisão, enquanto seus olhos cansados examinavam a tela de um laptop antigo. As luzes fluorescentes pálidas da garagem não eram nada de especial, mas para Daniel, aquele lugar modesto era o berço do seu futuro. Foi também lá que ele encontrou forças para continuar, apesar das dúvidas, das noites sem dormir, dos repetidos fracassos. Naquela época, nesta cidade onde tudo parecia congelado, Daniel também experimentou um amor nascente com Madison Lane. Ela era o oposto do mundo em que ele vivia. Elegante e refinada, filha única de um banqueiro poderoso. Madison vinha de um mundo de galas, viagens e promessas de ouro, mas se sentirá atraída por Daniel durante um encontro casual em um café da universidade, onde ele fora consertar uma tomada. O que a tocou foi seu olhar gentil, aquele brilho de inteligência e bondade em seus olhos. Suas ideias, seu mundo interior, aquela capacidade de sonhar alto apesar de tudo. A princípio, o relacionamento deles parecia óbvio. Íntimo, apaixonado, quase poético. Madison adorava seu espírito livre, sua paixão contagiante, aquela energia que desafiava a melancolia predominante. Mas com o tempo as diferenças sociais e as pressões do mundo exterior começaram a se impor. Olhares de desaprovação, comentários indiferentes e expectativas familiares pesaram muito. Madison sentiu que tinha que escolher entre o amor e um futuro mais seguro, entre esse sonho frágil e a estabilidade prometida por seu ambiente. Daniel lutou todos os dias para tornar esse sonho realidade. E foi nessa tensão que a história deles começou a fracassar. Madison Lane veio de um mundo de luzes brilhantes, conversas sussurradas e promessas de ouro. Desde pequena, cresceu cercada por jantares de gala onde vestidos longos roçavam o tapete vermelho. Carros luxuosos que a levavam a bairros chiques e viagens pela Europa onde cada cidade era uma parada glamourosa. Neste mundo as aparências eram tudo, os nomes dos convidados, a qualidade do champanhe, cada pequeno detalhe contava. Era um universo onde o status social determinava o valor de uma pessoa e onde o sucesso era medido por pedigree e contas bancárias. No início, o romance de Madison e Daniel era uma fuga agradável, uma lufada de ar fresco em meio às convenções sufocantes. Mas gradualmente a realidade das diferenças sociais se intrometeu no relacionamento, criando uma divisão invisível porém profunda. Os murmúrios e olhares de desaprovação das pessoas ao redor de Madison tornaram-se cada vez mais difíceis de suportar. Seu namorado é legal, mas você não vai passar o resto da vida com um faz-tudo, vai? Disse um amigo de infância em um brunch chique. Você merece algo melhor, Maddie. Alguém com um futuro de verdade, não uma sonhadora se afogando em ilusões. Acrescentou um primo num tom meio compassivo, meio desconfiado. Cada conselho não solicitado, cada frase dita em segredo, era como uma ferroada.
Madison tentava não prestar atenção, mas o peso da expectativa aumentava a cada dia. Em Greenville, Daniel lutava diariamente. Mas para Madison, esses sacrifícios se traduziam em frustrações tangíveis. A conta de luz não paga, os compromissos cancelados porque Daniel trabalhava até tarde. O carro velho que quebrou justamente quando ela deveria estar saindo para uma reunião importante. Ela suportou o peso da lacuna entre a vida dos sonhos e a realidade. Numa noite gelada de dezembro, enquanto a neve começava a cobrir as calçadas, eles se encontraram em seu minúsculo apartamento, cujas paredes finas deixavam entrar o frio e os sons da rua. O ar estava carregado de palavras não ditas, cansaço e sonhos frustrados. Madison quebrou o silêncio com a voz trêmula. Daniel, estou cansado. Você passa a vida perseguindo um sonho que nunca se realiza. Eu quero uma vida de verdade. Não uma fantasia de garagem, não uma promessa que é sempre adiada. Daniel, com o olhar nublado e os olhos vermelhos de cansaço e emoção, encarou-a intensamente. Eu entendo. Mas tudo o que faço é para que possamos ter um futuro juntos. Para que você nunca mais precise se perguntar se conseguiremos. Ela desviou o olhar, com a garganta apertada e hesitante. Conheci alguém. Ele trabalha com meu pai. Ele tem um emprego estável. Ele me entende. Essa frase foi uma facada no coração de Daniel, que sentiu todo o seu mundo tremer. Sem dizer uma palavra, Madison arrumou a mala, juntando suas coisas rapidamente, sem olhar para trás. Daniel não tentou impedi-la. Ele sabia que impedir alguém que havia decidido ir embora só prolongava a dor. Antes que ela passasse pela porta, ele sussurrou com a voz embargada, mas firme. Você verá. Um dia, você se lembrará do que deixou para trás. Ela desapareceu na noite fria, levando consigo não apenas seus pertences, mas também uma parte do sonho que haviam construído juntos. A solidão atingiu Daniel com força total. Após a saída de Madison, o vazio instalou-se em seu cotidiano, uma ausência gélida que se insinuava em seus sonhos. Os dias tornaram-se mais longos, monótonos, pontuados por noites sem dormir e despertares em que o peso do mundo parecia ainda mais pesado. Seu corpo, antes robusto, enfraqueceu. Ele perdeu peso, suas feições tornaram-se encovadas, seus olhos escureceram e ficaram opacos. A doença se instalou, bronquite crônica, resultado de um inverno passado em sua garagem mal aquecida, onde passava as noites trabalhando no frio. A pobreza também bateu à sua porta. Ele não conseguia mais pagar o aluguel e foi despejado do apartamento. Refugiou-se então na garagem, o espaço empoeirado e apertado que lhe servia de oficina, mas agora também de refúgio. Em um banco velho e desgastado, entre ferramentas e componentes eletrônicos, às vezes dormia no chão. Apesar desta descida ao inferno, Daniel nunca desistiu. A separação, dolorosa e violenta, tornou-se seu combustível, uma força bruta que ele canalizou para seu projeto. Ele se trancou em seu próprio mundinho, com o nariz enfiado em manuais de programação, fóruns online e tutoriais em vídeo. Aprendeu a programar incansavelmente, refinando cada linha de código e aprimorando constantemente seu protótipo. Ele também devorava livros sobre negociação, marketing e noções básicas de negócios. Ele entendia que seu sonho não dependeria apenas de uma ideia, mas também da sua capacidade de vendê-la. Sem se deixar abater, ele bateu em todas as portas. Investidores, incubadoras, pequenas empresas. Rejeições choveram, portas bateram na cara daquele jovem cansado e sujo, mas Daniel persistiu. Durante 2 longos anos ele vivia assim naquela garagem, quase sem contato social, sacrificando tudo em prol da sua visão. As únicas visitas eram os raros telefonemas de sua mãe preocupada, mas orgulhosa, e as raras palavras trocadas com um antigo mentor que ainda acreditava nele. Então, um dia um modesto milagre aconteceu. Uma startup de Detroit especializada em tecnologias inteligentes finalmente notou seu protótipo de casa inteligente. Eles enxergaram além das aparências para o passado de Daniel e lhe ofereceram seu primeiro contrato. Este foi o início de uma ascensão meteórica. Em 5 anos, sua empresa, que ele chamou de Carter Tech, tornou-se referência em tecnologia residencial nos Estados Unidos. Seu software de automação residencial foi adquirido por uma grande empresa californiana pela quantia de US$ 27 milhões. Com esse sucesso, Daniel deixou Greenville e se estabeleceu em São Francisco, o coração pulsante da inovação tecnológica. Ele escolheu uma casa sóbria, mas elegante, um reflexo de sua humildade e de seus valores intactos. Ele nunca se esqueceu de onde veio. Orgulhoso de suas raízes, ele contratou jovens de origens modestas, muitas vezes sem qualificações, para lhes oferecer uma oportunidade que ele mesmo teve que conquistar. Ele investiu em programas escolares em Ohio.
Financiou bolsas de estudo para permitir que outros continuassem seus estudos e doou centenas de milhares de dólares para lares para jovens problemáticos. Mas apesar do seu sucesso e generosidade, ele manteve silêncio sobre Madison. Ele nunca falou da mulher que o havia deixado, da mulher que fora sua dor original. Ele guardava esse passado guardado bem no fundo, como um segredo precioso, uma ferida cicatrizada, mas intacta, que o tornará o homem que se tornará. 8 anos se passaram desde aqueles dias sombrios em Greenville, desde que Daniel Carter deixou sua pequena garagem para conquistar o mundo da tecnologia. Esta noite ele caminhou em um tapete vermelho diferente, o de um grande hotel de luxo em Chicago, uma cidade vibrante e cosmopolita. Convidado como palestrante principal em uma prestigiosa conferência filantrópica sobre inovação tecnológica, Daniel era o centro das atenções. No saguão imaculado sob lustres brilhantes, ele distribuiu autógrafos, respondeu a perguntas de jornalistas e interagiu com investidores. No entanto, apesar dos holofotes e do burburinho das conversas, ele permaneceu humilde, sorrindo com simplicidade e evitando cuidadosamente tentar dominar o palco. A gala de encerramento estava a todo vapor em um amplo salão adornado com cortinas vermelhas e orquídeas brancas. Mesas elegantemente postas recebiam convidados vestidos com suas melhores roupas, de empreendedores a filantropos, todos reunidos para celebrar sucessos e arrecadar fundos para causas sociais. Daniel conversava calmamente com um grupo de investidores, discutindo projetos futuros e inovações, quando, inesperadamente, uma jovem garçonete se aproximou discretamente, carregando uma bandeja de prata com taças de champanhe. Ela hesitou por um instante, mas então lhe entregou uma taça. Os olhos dele se encontraram. De repente ela empalideceu, seus dedos tremiam imperceptivelmente. Daniel. O homem olhou para cima, o tempo pareceu passar mais devagar. O reconhecimento foi imediato, quase doloroso. Boa noite, Madison. Ele disse calmamente, sem demonstrar nenhum ressentimento. Ela não era mais a jovem elegante e despreocupada que ele conhecera, mas magra, cansada com olheiras. Seu uniforme preto e branco, adornado com um broche com o nome da agência anfitriã, revelava uma vida muito diferente daquela com a qual ela um dia sonhara. Mas Daniel não a julgou. Você é famoso agora. Todo mundo está falando da Carter Tech. Ela sussurrou com a voz frágil. E você? Ele perguntou suavemente. Ela baixou a cabeça, incapaz de encará-lo. Divorciada. 2 filhos. O par ideal que eu havia escolhido me deixou 2 anos depois do nosso casamento. Um silêncio pesado de arrependimento. Minha família faliu. Tive que trabalhar para pagar os cuidados da minha mãe doente. Suas palavras escaparam, cheias de dolorosa sinceridade. Eu cometi erros. Eu te deixei pelos motivos errados. Um silêncio caiu, quebrado apenas pelo murmúrio distante de um piano. Daniel olhou para ela sem raiva ou reprovação, apenas com profunda compreensão. Você me deixou porque eu era pobre. Hoje sou rico. Mas sabe de uma coisa? A maior mudança não é o dinheiro. É o que aprendi a valorizar. Ele delicadamente colocou o copo de volta na bandeja, seus olhos brilhando com uma sinceridade reconfortante. Naquela época você não acreditou em mim. Não mesmo. E sem aquela dor, talvez eu nunca tivesse chegado até aqui. Então, obrigada. Um sorriso terno e sincero iluminou seu rosto. Então, sem dizer mais nada, ele se afastou, desaparecendo na multidão, deixando Madison sozinha com seus pensamentos e arrependimentos. Daniel continuou incansavelmente a construir seu império. Apesar da crescente fortuna e do reconhecimento que a acompanhavam, ele permaneceu excepcionalmente humilde. Nunca se esqueceu de onde veio, nem dos obstáculos que superou. Fiel aos seus valores, fez questão de retribuir à sua comunidade, bolsas de estudo para jovens talentos, treinamento para os excluídos do sistema e investimento pessoal em projetos sociais. Nessa ascensão, ele também encontrou o amor, um tipo diferente de amor, profundo e sincero. Uma mulher que muito antes de sua conta bancária inflar, acreditou nele. Uma companheira que compartilhava sua visão, seu comprometimento e sua humildade. Juntos, construíram um lar acolhedor, baseado na confiança e no respeito, longe dos julgamentos do passado. Quanto a Madison, a vida lhe reservara um caminho mais tumultuado. Permanecendo em Chicago, ela tentou reconstruir sua vida. Corajosamente retomou seus estudos online, buscando se reinventar. Conciliava suas responsabilidades como mãe solteira, o emprego modesto e os sonhos que havia deixado de lado. De vez em quando, ela via Daniel na televisão em entrevistas, discursos inspiradores ou reportagens sobre seu trabalho filantrópico. A cada vez, um nó se formava em sua garganta.
Ela compreendeu então com uma dor surda e uma lucidez cruel, que o homem que ela havia deixado ir nunca fora pobre no sentido profundo. Não, ele fora em construção um homem construindo seu futuro, um futuro que ela não conhecia nem queria esperar. No silêncio do seu arrependimento, Madison aprendeu que algumas oportunidades, uma vez perdidas, nunca mais retornam.